incidência sobre bens e serviços. Eu já havia proposto alterar a denominação de imposto para aproveitar o conceito que o Supremo Tribunal Federal definiu ao cabo de 23 anos de discussão. ICMS incide sobre circulação jurídica de mercadoria, que pressupõe compra e venda, ou mudança de posse. Então, a expressão que eu tinha aventado era imposto incidentes sobre operações relativas à circulação de bens e serviços. Não aceitava. Porque aí fica fácil, porque o Supremo já definiu o que é circulação. Entendeu? E dá caráter mercantil ao imposto. Agora, do jeito que eles fizeram, sobre bens e serviços, o limite é o céu. Tudo cabe no conceito de bem e serviço. Água, microfone, direitos, tudo. Corpóreos e incorpóreos. Então, tanto é que existem hipóteses de incidência do imposto do IBS sem que tenha havido compra e venda, sem preço. Então, eles inventam uma base de cálculo para tributar. Mas não é operação mercantil. Então, a denominação para preservar a natureza mercantil foi para concluir. Então, é que esse governo quer é tributar como quem diz, tribute antes que acabe o Brasil. Entendeu? É coisa de doido. Agora, tributar para a melhoria das condições de vida do cidadão, estou de pleno acordo. Tributar para investir na infraestrutura que assegura a qualidade de vida para gerações futuras, estou de acordo. Mas eles estão consumindo, os burocratas aliados a membros de poder formaram uma oligarquia que tomaram de assalto o Estado Federal Brasileiro. Tudo que o cidadão carimbado com o SIC nas costas produz, porque ele não é mais sujeito de direito, ele é objeto de direito. Tudo que ele produz, os oligarcas consomem. Não deixa um tostão para despesa de investimento. Isso é muito triste. Se a nossa vida está ruim, o que não dizer da geração futura? Nós estamos usufruindo de uma infraestrutura construída pelos governos anteriores, principalmente pelo governo militar, comunicação em tempo real e várias outras coisas, 100 mil quilômetros de malha viária assaltada. Além de não expandir, está deixando deteriorar aquela malha viária. Temos menos rodovia do que no tempo do regime militar. Então, isso é muito ruim. Agora, voltemos um pouco à alíquota do IBS. Eu tinha colocado aqui algumas alíquotas. Diz que Estado e município fixarão cada qual sua alíquota. Só que a lei complementar, que está aí na minuta do projeto 68, não diz como é que tem que fixar. A emenda só fala que tem que ser uniforme para todas as mercadorias e serviços, mas não diz que tem que ser uniforme a alíquota para todos os estados e todos os municípios. Então, se 27 estados fixaram uma alíquota diferente um do outro, se 5.570 municípios fixar uma alíquota diferente, como é que o comitê gestor vai fazer a arrecadação somando as duas alíquotas, estadual e municipal? Ninguém sabe.
os burocratas também não sabem responder. Mas isso é uma loucura. Outra loucura é tributado no destino do município ou do estado. Quer dizer, vestiu um santo e desvestiu o outro. O estado produtor, o município produtor fica vendendo navios. Só o município consumidor, o estado consumidor é que vai arrecadar. Jogou fora a experiência ímpar, positiva do Brasil, que é a alíquota interestadual de 7% a 12%, conforme o estado de destino. Norte, Nordeste e Centro-Oeste sai com a alíquota de 7%, para que eles possam tributar o mínimo de 11% lá. E os estados mais ricos saem com a alíquota de 12%, para tributar 6%. Isso foi jogado fora. Então, tudo que é bom, jogaram fora. Tudo que é ruim, aperfeiçoaram a ruindade. Então, eu já falei da destinação do percentual de 60% no primeiro ano de vigência, de 50% no segundo ano e de 2% no terceiro ano em diante. Isso para financiar o comitê gestor. Deixa eu ver se... Bom, eu fiz uma proposta para não destruir o sistema tributário em vigor, que é única, compatível com o Estado Federal Brasileiro. Conheço a jurisprudência do Supremo como palma da mão. E sei exatamente o que está complicando ou o que está gerando demanda uma atrás da outra. Então, em menos de 100 palavras, eu simplifico o sistema tributário nacional vigente para acabar com um mínimo de 80% das demandas judiciais que está tomando conta da pauta do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça. Primeira providência: acabar com a medida provisória que surge um tributo ou aumenta o tributo da noite para o dia. Mas é muito fácil, é só acrescentar um inciso no artigo 62 da Constituição Federal. 2 palavras. Outro que está dando um problema: substituição tributária. Base de cálculo da substituição tributária. Que às vezes eles colocam um fato gerador presumido, base de cálculo presumido, lá em cima, que acaba afastando alguns operadores do mercado da concorrência. Não consegue. Era o caso de revendedores de remédio. Todos eles fecharam, porque a base de cálculo era 80% a mais do fabricante. Ninguém consegue revender por esse preço. Então, simplesmente, onde está escrito no parágrafo 7º do artigo 150, que poderá haver nomeação de responsável tributário com base no fato gerador presumido, eu troco a palavra poderá por não poderá. Só 2 palavras. Outro que começou com a tese do conhecido tributarista nosso, não, Jardim, excluir da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS. Qual é a tese? ICMS não é mercadoria. E PIS/COFINS tem como fato gerador o faturamento. Logo, o ICMS não pode ser faturado. Então, não pode estar compondo a base de cálculo. Isso pegou. E pegou
sede de repercussão geral. Então, aplica-se em todos os órgãos administrativos e judiciários do Brasil. Isso gerou repercussão em cadeia. Veio a exclusão do ISS, veio a exclusão do ICMS, também na contribuição previdenciária, veio a exclusão do valor da própria contribuição, da sua base de cálculo, veio o pedido de exclusão da contribuição sobre o lucro líquido da base de cálculo do imposto de renda, que foi negado, o que é um absurdo. Se a contribuição social é uma despesa, como é que pode estar na base de cálculo de um imposto que tem por fato gerador o lucro? Contribuição não é lucro. Então não pode estar na base de cálculo do imposto de renda, que incide sobre o lucro. Mas aí o Supremo comeu bola, diz que não pode. E não tem critério. Eles estão jogando às cegas. Parece que jogo de loteria, ou cassino, como diz o presidente do Supremo, né? Isso é um cassino. Nunca se sabe se você vai ganhar ou vai perder. Então, eu coloco no parágrafo 8º no artigo 150. É proibido a inclusão do imposto na sua base de cálculo e na base de cálculo de outros tributos. Ponto, acabou. Morre a discussão que está comando pauta do Supremo Tribunal todo dia e virando aquilo que se chama tese do século. Com base nessa decisão do Supremo que manda excluir, empresários patrocinados por advogados, não eu, você, Jardim, mas outros que colocam o dinheiro em primeiro lugar, estão pleiteando a repetição com juros, correção monetária, para pegar de volta aquilo que eles não pagaram. Empresário nenhum pagou PIS/COFINS. Quem pagou foi o consumidor. Então quem tinha que repetir é o consumidor, mas não, eles estão papando. E advogados estão patrocinando isso daí. São 300 bilhões que eles estão papando indevidamente. Aquele artigo 166 que diz que tributo indireto tem que fazer a prova de que suportou, eles botaram debaixo do tapete para ninguém ver. É só entrar e ganhar. Carta marcada. Bom, outro que está atrapalhando é o PIS/COFINS não cumulativo. A pretexto de que a cumulatividade de 13% faz um grande mal para o contribuinte, eles fizeram uma não cumulatividade, só que começou com 7,6%. Primeiro mês de vigência bateu o recorde de arrecadação do PIS/COFINS. Então é evidente que o cumulativo onera mais o contribuinte. E é uma discussão interminável, porque não se define o que é insumo. Sem definir o que é insumo, não dá para saber o que você pode deduzir e o que não pode deduzir. Porque o PIS/COFINS cumulativo não é o ICMS não cumulativo, que é muito fácil. Acredita e debita, acredita e debita. Aqui não. Aqui se tem que definir base por base. O que você pagou de insumo, então você deduz da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, é um critério atrapalhado, obscuro. Então, o que eu proponho? Acabar com a não cumulatividade do PIS/COFINS. E se for para manter a mesma sistemática do ICMS não cumulativo. Entendeu? Então, debita na saída e acredita na entrada. Mas isso é muito simples. Entendeu? E o governo quer arrecadar no SUS. Então, taxa